Olá, eu sou Ilusca, estou hoje aqui com a Legia Root da Moneycorp e vamos falar com vocês sobre transferência de recursos internacionais do Brasil para o exterior, especialmente na compra de imóveis, né? No caso, será feita comigo. Muito obrigada, Ilusca, pela oportunidade. Vai ser um prazer poder responder as dúvidas que seus clientes tenham quanto à transferência internacional. Lígia, quais as maneiras legais que os nossos clientes podem transferir recursos do Brasil para os Estados Unidos? Perfeito. O cliente ele pode fazer a remessa, a transferência de duas maneiras. Uma através do próprio banco e outra através de corretoras licenciadas pelo Banco Central do Brasil, né, para fazer essa transferência corretamente e registrando a saída da moeda com o Banco Central. Que é, no caso, a Moneycorp. Exatamente. A Moneycorp é uma empresa especialista em transferência de recursos e em câmbio e faz toda essa parte de transferência internacional, registrando toda a saída de moeda com o Banco Central e entrada também. Quais as vantagens para os nossos clientes de utilizar empresas de transferência de recursos como a Moneycorp, ao invés de seus próprios bancos? Ótimo. Na realidade, Ilusca, as maiores vantagens, eu gosto de citar sempre três importantes pontos, tá? Primeiro é a facilidade do cadastro. O cadastro, por exemplo, com a Moneycorp, nós somos especialistas em câmbio e remessas internacionais. Nós solicitamos toda a documentação respeitando as regulamentações do Banco Central, mas não precisa ser totalmente burocrático como geralmente é nas instituições financeiras, não só bancos, mas outras instituições financeiras no Brasil, tá? Então, assim, o cliente geralmente tem que mandar a documentação original, se não é conhecida, a gente já não exige isso, tá? Segundo, o câmbio. O nosso câmbio é muito mais competitivo comparado com instituições financeiras no Brasil e os bancos. Então, assim, quando o cliente compara o câmbio no mesmo momento, a gente consegue sempre passar um câmbio bem competitivo para o cliente, porque a gente foca nas operações de grande volume, né? Então, para investimento no imóvel, enfim. Então, eles vão economizar. Exatamente. E terceiro, é a conta de pagamentos da Moneycorp, que ela é exclusiva, tá, para qualquer cliente. Então, essa conta de pagamentos, a gente, além de entender da operação de câmbio do cliente, a gente facilita essas operações para o cliente no exterior, fazendo pagamento direto para a construtora, em nome do cliente, para também depositar para o cartório, decorador, exatamente. Então, e essa parte, se você vai fazer pelo banco, eles pedem para você traduzir o contrato, pedem para você mandar exatamente aquela fatura e você só consegue mandar aquele valor exato. Então, com a Moneycorp a gente tem mais facilidade nessa parte também. É realmente seguro fazer essa transferência utilizando empresas de transferência de recursos como a Moneycorp? Isso é uma ótima questão, Ilusca, mesmo porque todo cliente ele precisa entender a companhia que ele está trabalhando. E ele tem que sempre procurar, não só o banco, mas qualquer companhia de transferência de recursos que seja legalmente licenciada pelo Banco Central do Brasil, por exemplo, para retirar os recursos do Brasil. Né? E além disso, a Moneycorp não é só, a gente trabalha diretamente com a nossa corretora lá, que é diretamente licenciada com o Banco Central, e a Moneycorp também é licenciada pelo Financial Conduct Authority, que são os maiores níveis de licença que você pode ter na Inglaterra para atuar nesse mercado. E a gente deixa tudo transparente no nosso site, né, para o cliente ter essa segurança de que é seguro transferir o dinheiro com a Moneycorp, sim, por exemplo. Mas, claro, se ele está usando qualquer outra empresa, que ele faça essa pesquisa e tenha certeza que ele está trabalhando com uma empresa segura. Exatamente. Qual o processo de transferência de recursos para, por exemplo, a compra de um imóvel aqui nos Estados Unidos? Na realidade, o processo é super simples. Uma vez que a gente conversa com o cliente e identifica a origem dos recursos, não só através do imposto de renda, mas qualquer nova origem que ele tenha, a gente identifica a documentação que ele precisa nos enviar, o cliente faz o cadastro conosco, que não tem nenhum custo nem obrigação, ele pode fazer esse cadastro e deixá-lo pronto para o momento certo que ele necessite fazer essa transferência. Uma vez que ele está com o cadastro aprovado, que demoram 2 dias úteis, ele assim fará o fechamento do câmbio com a nossa corretora no Brasil. E uma vez que ele fechar o câmbio, ele vai fazer uma TED doméstica dos reais para a nossa conta. E aí a gente se encarrega de fazer a transferência internacional para a conta do cliente da Moneycorp, por exemplo. Isso, a terceira maior vantagem é a facilitação do pagamento aqui no exterior, ou seja, se ele precisar pagar direto uma construtora para fazer um depósito, vai precisar pagar o cartório para fazer o fechamento da casa e entrega das chaves, ou ele precisa mandar para uma própria conta dele aqui no exterior, ele consegue distribuir esses pagamentos, sem ter que apresentar a documentação adicional da venda, né? O que vai facilitar muito a vida do cliente, e também ele pode deixar os recursos na conta da Moneycorp para quando ele precisar fazer esse pagamento. Então essas são as maiores vantagens e esse é o processo também que a gente utiliza para aprovar o cliente e deixá-lo com o cadastro efetuado.
Quanto tempo leva para o cliente transferir os recursos para os Estados Unidos utilizando uma empresa de transferência como a Money Corp? Na realidade, o cliente vai fazer o cadastro, que são 2 dias úteis para completar o cadastro, e 2 dias úteis para os recursos chegarem e serem depositados no destinatário. Então, é um processo de 4 dias úteis que o cliente vai precisar se preparar para fazer esse envio. Quais os custos que o cliente vai ter utilizando uma empresa de transferência de recursos como a Money Corp? O cliente vai ter sempre o custo, né, de transferência, ou seja, como que as empresas como a Money Corp ou instituições financeiras ganham a receita, né, em cima do câmbio. Como eu lhe disse, o câmbio é sempre baseado no comercial, onde a instituição financeira aplica a margem de conversão, né, que ela vai aplicar na conversão da moeda em cima do câmbio comercial. Então, esse é o custo que o cliente tem, né, que ele precisa comparar com outras instituições, né, e ver quem está oferecendo um câmbio mais competitivo. O segundo custo é o IOF, que é o Imposto sobre Operação Financeira, que é um imposto cobrado pelo governo brasileiro, que ele é de apenas 0,38%, tá, para as transferências e remessas internacionais. Então, essa é uma pergunta frequente também. E o terceiro, taxas de transferência. A Money Corp não cobra nenhuma taxa de transferência para remessas acima de $10 mil e tem diversas empresas que cobram taxas de $250, 300 ou 50, depende muito de quem está. Então, em resumo, é somente o câmbio, o valor do câmbio, que vocês têm um valor sempre bem atrativo, e o IOF do Brasil, 0,38. Exatamente. Maravilha. Como empresas de transferência de recursos como a Money Corp trabalham com câmbio? Perfeito. Isso é uma pergunta que a gente recebe todos os dias. Qual o câmbio do dia? Na realidade, o câmbio do dia não existe. O câmbio do dia, Lusco, que eu gosto sempre de ressaltar para o cliente, é o que o turismo utiliza para inflar a tarifa do mercado, ele utiliza aquele câmbio naquele dia. Empresas como a Money Corp, a gente oferece um câmbio muito competitivo. Isso significa que a gente trabalha em cima do câmbio comercial, baseado no câmbio comercial. Claro que o câmbio comercial ele é o câmbio que o produto vale no mercado. Então, ele não é o câmbio final para o cliente. O cliente vai sempre trabalhar ali com aquela margem de lucro que cada instituição financeira vai aplicar e cada instituição financeira vai aplicar de acordo com o que eles trabalham, né? O mercado brasileiro ele é um mercado muito restrito, ele é um mercado regulamentado, a moeda é restrita. Então, acontece que os bancos e outras instituições no Brasil, eles acabam colocando uma margem bem elevada no câmbio, né? Porque eles têm essa vantagem à frente e acabam oferecendo para o cliente um câmbio desvantajoso. Então, o interessante é o cliente sempre ter em mente, né, ele acompanhar o mercado cambial, porque o câmbio, por exemplo, do Brasil flutua pelo minuto. Então, o câmbio que abre às 10 da manhã não é o mesmo câmbio às 3 da tarde. Então, ele flutua muito de 3, 4, 5 centavos ao dia. É ele comparar, ele estar aprovado com cada instituição financeira que ele deseja transferir e comparar no mesmo momento aquele câmbio daquele momento para ver realmente qual a empresa que está oferecendo o melhor câmbio para o cliente, né? Então, um exemplo, um banco X fecha 3,25, a Money Corp é 3,20, naquele mesmo momento o cliente economiza só na diferença do câmbio entre as instituições 5 centavos. Então, isso é super importante o cliente ter essa mentalidade de que o câmbio é sempre em tempo real e não o câmbio do dia que acaba sendo muito inflado.